Então, quando eu falo em dimensionamento, tá, nós estamos abordando falha. Tá? Eu não quero que a engrenagem falhe. Tá? E a falha das engrenagens ela pode se dar basicamente de duas formas. Nós podemos ter fratura por fadiga do dente, tá? Então, o nosso dente, né, ele é como se fosse uma viga engastada, né? Ele é uma viga engastada na coroa da engrenagem, né? A parte interna nós vamos chamar, então, de coroa da engrenagem, né? Do diâmetro de fundo para dentro, então, é a coroa, tá? Que é o termo que aí o livro usa, né? E, na realidade, como o dente ele é sujeito a um carregamento dinâmico, a cada volta completa do dente da engrenagem, a cada volta completa da engrenagem, há uma carga dinâmica. Né? Num primeiro momento, eu tenho uma carga repetida, né? Uma carga zero no dente, depois ele engrena, tem carga, a carga cai a zero quando desengrena o dente, né? O dente dá uma volta completa na engrenagem, volta a transmitir carga e assim sucessivamente, né? Então, mais ou menos, ele fica com um comportamento como esse e o dente vai ser submetido a uma tensão média, né? E a uma tensão alternante, né? Uma tensão média, uma força média e uma força alternante. E isso vai provocando, então, lá no dente da engrenagem, né? Isso aqui, força ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, né? E lá no dente da engrenagem, como o dente fosse uma viga engastada, essa força normal que eu estou transmitindo, ela se decompõe em FT tangencial e força radial, ela vai provocar flexão no eixo. Então, esse lado tracionado, no caso de uma carga dinâmica, é por onde vai iniciar o processo de fissura de fadiga e o dente vai romper por fadiga, vai ocorrer a fratura por fadiga, lá na raiz do dente. Então, eu preciso dimensionar aquela base do dente para que ela suporte esse carregamento dinâmico, cíclico. Então, o primeiro método que nós vamos trabalhar é esse método, dimensionar o dente pela fratura. O que vai ser dimensionar o dente? Vai ser calcular, então, né, essa profundidade aqui do dente, né, a largura do dentado B, para que suporte esse carregamento dinâmico. Então, quanto mais espesso for a engrenagem, maior vai ser a resistência dinâmica dela, né? Ou mesmo até estática, ok? O outro processo é o processo de fadiga superficial. O dente da engrenagem, vou fazer aqui de novo o dente, né? É esse aqui, tá? Então, a gente sabe que tá aqui a base do dente, então a largura do dente, a profundidade do dente, tá? E a gente vê que lá no diâmetro primitivo, na linha primitiva, ali ocorre a transmissão do esforço normal. Eu vou representar ele somente nessa bordinha aqui, ó. Existe aqui, então, a transmissão da força normal. E essa força normal, ela provoca, então, a compressão de um dente em relação ao outro, tá? Eu vou ter, então, a força normal a 20 graus, né? Aqui eu não coloquei a 20 graus, né? A 20 graus da linha perpendicular entre as vai estar a força normal. E é como se fosse, a força normal é como se fosse a engrenagem motora empurrando a engrenagem uma sobre a outra. Então, há um contato entre os dentes, né? Há uma pressão de contato, então essa força ela vai ser distribuída ao longo da largura do diâmetro primitivo, né? E essa força, né, ela vai ser prejudicial ao dente, principalmente quando o contato entre os dentes se der sobre a linha primitiva. Naquele momento, nós já estudamos mecanismos de contato direto, quando o ponto de contato dos mecanismos se der sobre a linha entre centros, que ocorre, então, o diâmetro primitivo, ali eu tenho rolamento puro de um dente em cima do outro. E à medida que o contato se dá em partes para baixo no pé do dente, né, na região do pé do dente, ou na região da cabeça do dente, há sistematicamente deslizamento e rolamento. Mas o ponto crítico
é exatamente sobre o diâmetro primitivo. Há somente rolamento. E nesse caso, se há somente rolamento, vai acabar acontecendo tensões, né, tensões naquela região ali, vai acabar aparecendo tensões de compressão grandes, que são tensões de Hertz, tá? O sujeito, quem estudou, né, isso foi o Hertz, tá? Esses caras foram os gênios, né? Né? Os caras que mudaram a vida nossa na Terra foram esses caras aí, né? Novamente volta aí a aparecer essas pessoas, né? O Hertz, então, ele estudou também a parte de mecânica da fratura e ele identificou que abaixo, quando há rolamento puro, abaixo da superfície da peça, surgem tensões de compressão, tração e cisalhamento, tá? E essas tensões acabam, então, provocando a falha da peça por fadiga superficial. É como se fosse o problema, né, do asfalto. Vocês já viram que no asfalto é típico de tensão de Hertz. Muito embora o pessoal lá, quando vai lá de engenharia civil, eles não têm essa abordagem. Mas vocês podem ver que por que o asfalto falha? Por que ele cria cratera, buraco no asfalto? Porque passa um caminhão com uma força normal. Vejam que a roda do caminhão ela está provocando rolamento na superfície do asfalto, tá? E quando a roda passa pelo asfalto, ela gera lá dentro do asfalto tensões cisalhantes na base, que são muito grandes, quase na superfície do asfalto, tá? E aí essas tensões vão provocando um aumento de uma fissura entre as paredes do asfalto. Imagine isso aí, imagem, né? E à medida que vai passando mais e mais e mais rolamento por cima daquele ponto, as tensões vão se intensificando e cada vez aquela fissura pequenininha que eu tinha lá, ó, então imagina aqui o asfalto, né? E vai passar uma roda de um caminhão, né? Então aqui dentro, em relação à profundidade, vão aparecer algumas tensões que são quase que máximas, quase próximas à superfície. E elas vão abrindo, tem tensão normal e saneamento, e elas vão abrindo, né, provocando uma fissura, e a cada vez que traciona ela, elas vão abrindo mais a fissura, tá? Internamente, então, depois de muitas passagens de rolamento, né, em cima daquele ponto, o asfalto tem uma fissura que progride para dentro, né? A fissura, então, às vezes vai descamando, né, vai tirando pequenas partículas do asfalto de cima, né, vai levando as britas embora, né? Faça uma analogia à engrenagem, né? E vai descamando, né? Vai ocorrendo perdas de material. Essas fissuras progridem e, no momento, elas caem fora e cada vez mais o buraco lá no asfalto vai aumentando. E aí, quando chove, acontece o problema todo, né? Imaginem que aqui é uma fissura. Isso aqui é uma fissura que progrediu durante muito tempo de rolagem de uma roda, de um cilindro em cima do asfalto. Quando chove, aí acontece o problema maior. Quando chove, a água da chuva, ela penetra na fissura e enche a fissura de água. Na engrenagem, quando nós colocamos o óleo enche a fissura de água, né? O óleo lubrificante. E quando chove, começa a passar novamente os caminhões com as rodas pesadas, ter peso, esta força do caminhão, acaba pressionando a água, né? Ele acaba pressionando a água aqui dentro, ela fica pressurizada, e essa pressão da água faz com que, vou colocar aqui em vermelho, então, para poder destacar, essa pressão da água, então, ela que está ali dentro da fissura, ela acaba criando uma pressão interna. Imagina uma roda passando em cima de uma região de água, ela pressuriza aquela região, e essa pressão que gera sobre a água empurra aquela camadinha que tinha ali
de material em cima, empurra para fora. E essa partezinha aqui se descola, se desprende, rompe, né? Isso aqui rompe em algum momento, se desprende, então, de toda a base do asfalto e cai fora. E aí o que aconteceu? O buraco que era pequenininho no início, né, começa a se tornar uma cratera grande, né? E aí, à medida que cada vez esse processo vai se intensificando, cada vez piora mais e cada vez fica mais pior, né? O problema do asfalto com a chuva é o mesmo problema da engrenagem, tá? Então, na região que vai ocorrer um esforço de rolamento puro, aqui na engrenagem, agora aqui embaixo, ó, começa a ocorrer essas falhas por fadiga, né? A tensão lá vai ser grande, tá? E isso vai se intensificando, eu vou provocando o tal do pitching de engrenagens, pitching de engrenagem. Esse é o fenômeno, então, é o modo de falha desse elemento, né, da engrenagem. Pitching de engrenagens, pitching, modo de falha, crateração, tá? O termo nacional é crateração ou pitching conhecido. Então, começa a formar pequenas falhas, né? Essas falhas vão progredindo com a fissura para dentro, e aí quando eu coloco um óleo, ou quando, né, sob lubrificação, a lubrificação vai intensificando esse problema do asfalto, né, da água que entra dentro da fissura, e cada vez que passa uma engrenagem ali dentro, tá? Cada vez que passa o dente um com o outro naquele ponto, aumenta a pressão interna da fissura devido ao óleo e começa a tirar mais material. E aí aquele pitching pequenininho lá começa a se transformar em crateras cada vez maiores e levam à falha superficial, né? Falha da superfície do dente da engrenagem, que nós chamamos então de fadiga superficial, tá? Ok? Então, existem esses dois processos, esses dois modos de falha que afetam bastante as engrenagens. Uma é a fratura por fadiga e a outra a falha superficial. Bom, gente, o outro método, então, para dimensionar as engrenagens é o método da durabilidade superficial. Esse método, então, emprega a teoria de Hertz para fazer o dimensionamento da superfície, tá? Então, a falha por fadiga superficial ela é causada por cargas cíclicas que provocam tensões elevadas de contato na superfície do dente e isso acaba gerando, então, a falha por fadiga, tá? E esse método, ele é, então, baseado em cima da teoria de Hertz. A teoria de Hertz, ela foi definida, ele calculou as tensões que ocorrem na superfície de uma peça, né, imaginando dois cilindros rolando entre si sem deslizamento. Então, a partir desses dois cilindros da teoria de Hertz rolando sem deslizamento entre si, quando é aplicada uma força F, né, é aplicada uma força F entre dois cilindros, isso gera internamente tensões de contato, tá? Então, a partir desse estudo do Hertz, tá, ele definiu, então, essa fórmula que permite calcular, que determina a pressão máxima desenvolvida nesses cilindros, tá, considerando, então, a força que é aplicada por aí, tá? Então, por exemplo, a partir da deformação do contato que existe entre os dois, quando eu aplico uma força F, pressionando dois cilindros que giram sem deslizamento entre si, só rolamento puro, acontece essa pressão, 2F sobre πb vezes L, onde L é o comprimento dos cilindros, né, a profundidade aqui no plano do slide, e o B é a semilargura, tá? O B, na realidade, aqui está com um B maiúsculo, tá? É a semilargura que é determinada, então, a partir da fórmula que segue a seguir. Tá? Esse B, então, leva em conta a deformação que os materiais vão ter. A gente sabe quando a gente pressiona um cilindro contra o outro, né,
vai existir aquela pequena deformação, né? Aqui nessa região, né? É como se houvesse um esmagamento daquela região, essa deformação. E a partir desta deformação, se calcula esta semilargura B, que leva em conta o material com que é feito o cilindro 1 e o material que é feito o cilindro 2 da teoria de Hertz. E também os respectivos raios, tá? Raios e diâmetros. Então, vejam, aparece nessa semilargura o coeficiente de Poisson do material 1 e o coeficiente de Poisson do material 2. Aparece o E, módulo de elasticidade do material 1 e do material 2. E aparece o diâmetro aqui então do cilindro 1, DC1, e o diâmetro do cilindro 2. Então, a partir desses dois cilindros que rolam entre si sem deslizamento, nós podemos, a partir da força e do L, calcular essa semilargura e, a partir dela, então, calcular a pressão que ocorre de contato entre eles. Então, aqui, nós vamos entrar com a semilargura B e calcular a pressão que ocorre aí. Fechou? Bom, isso, então, faz parte da teoria de Hertz, de pressão de contato. Então, com essa pressão máxima, tá? Nós podemos, então, calcular, no caso das engrenagens, calcular a tensão de contato que é gerada no dente da engrenagem. Então, a partir dessas duas expressões anteriores, a gente pode fazer a ligação das duas, né, unir as duas, certo? Dividir tensão, né, ou pressão, né, a partir da pressão, calcular a tensão, substituir o termo pressão máxima por sigma de compressão, a pressão vai gerar uma tensão de compressão, que é a tensão superficial de compressão ou tensão hertziana. Se vocês enxergarem esse nome, tensão hertziana, são as tensões de Hertz, imaginando o rolamento de dois cilindros um sobre o outro. Então, a tensão hertziana de compressão ao quadrado, ela fica, então, Ft sobre B, πb cosseno de alfa, vezes toda essa expressão 1 sobre RC1, mais 1 sobre RC2, leva em consideração o fator de coeficiente de Poisson dos materiais, da primeira engrenagem e também da segunda engrenagem, do primeiro cilindro e do segundo cilindro. Tá? E ela, então, é a base para o dimensionamento do dente pelo critério da vida ou critério da durabilidade superficial. No caso das engrenagens, nós vamos imaginar que elas têm alguns raios, nós vamos, na realidade, assim, avaliar a envolvente alfa e, a partir dessa envolvente, quando o contato se dá sobre o diâmetro primitivo, nós vamos calcular raios de cilindro equivalente, que vai ser igual ao D1, diâmetro primitivo vezes seno de alfa, sobre 2, e o RC2 é o diâmetro primitivo 2 vezes seno de alfa sobre 2. O que é exatamente esse RC1 e esse RC2? No caso da teoria de Hertz, eles correspondem aos raios, o RC1 e o RC2 são os raios, eu acho que está na anterior, são os raios dos cilindros que rolam sem deslizamento. No caso das engrenagens, nós temos que transformar a envolvente de círculo num raio. O que acontece? Eu tenho aqui um dente. Eu vou fazer em cima aqui dessa figura. Aqui eu tenho um dente de uma engrenagem. E aqui eu tenho o dente, vou fazer de outra cor, o dente que engrena da engrenagem motor e movida.
Os dois dentes aqui, então, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. As duas engrenagens. Ficou pior. Tá aí os dentes das duas engrenagens, tá? Lá no diâmetro primitivo, então, nesse ponto, aconteceu o contato entre as duas. Então, esse aqui é o raio primitivo da azul. E esse é o raio primitivo da vermelha. Os dois raios primitivos. Então, nesse ponto aqui, ó, neste momento de contato, há o rolamento de um dente sobre o outro. Então, vejam que são duas evolventes de círculo que estão rolando uma em cima da outra. Então, esse RC1 e esse RC2 é o raio desta evolvente nesse ponto aqui, ó. Então, ó, se nós pegarmos a tangente do raio de base, nós vamos calcular aqui, ó, um raio. Vou colocar aqui de um vermelho mais escuro, um azul. Então, nesse ponto, a evolvente tem um raio. Isso corresponde, então, ao RC1. Então, isto aqui é o RC1. E no outro dente, é como se fosse um cilindro. A envolvente é uma envolvente círculo, é um cilindro que naquele instante está rolando com esse raio RC1. E lá na engrenagem 2, nós temos então o raio da envolvente nesse ponto corresponde. Se eu apagar. Ai, que droga, não dá para dar um. Corresponde ao raio da envolvente 2, tá? É muito botão para apertar aqui, tá? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos dois raios. Nós temos dois. Para cada dente. Agora fiquei nervoso aqui, não consigo mais desenhar, né? No ponto de contato das duas engrenagens, tá? Nós temos, então, os respectivos, tá? Os respectivos raios, então. RC1 e RC2 são, então, os raios da envolvente RC2, são os raios da envolvente naquele ponto de contato sobre a linha entre centros. E o RC1, tá? É o raio do cilindro correspondente à engrenagem 1, que está rolando de forma pura naquele instante sobre o círculo primitivo. Então, nós temos que calcular, a partir do D2 e a partir do D1, esses raios dos cilindros correspondentes, tá? Para poder fazer o cálculo, então, da tensão artesiana, tá? Então, esse RC1 e RC2 que aparecem por aí, tá? São, respectivamente, esses raios aí, tá? E aí, então, entrar nessa equação aqui e determinar, então, a tensão artesiana e comparar essa tensão artesiana com a resistência do material. E, a partir daí, então, fazer o cálculo do coeficiente de segurança, tá? Então, todo aquele termo, vejam que aqui tem um termo gigantesco nessa expressão toda, né? Essa expressão σc ao quadrado, ela pode ser dividida em duas expressões para facilitar o cálculo, tá? Então, ó, o Cp é aquela parte que envolve as características do material. Então, eu coloquei aqui, ó, menos Cp, que multiplica todo esse fator Kv, Ft, B, cosseno de alfa, 1 sobre Rc, assim por diante, ao quadrado. Então, se nós multiplicarmos esses dois fatores, Cp e esse fator aqui, nós temos, então, a tensão de compressão que ocorre no dente. Ela vai ser uma tensão negativa. O sinal negativa corresponde à compressão, dizendo que ela é de compressão, tá? Então, com essa expressão aqui, nós conseguimos, então, resolver os problemas de dimensionamento de engrenagens pelo critério da durabilidade superficial, certo? Usando aqui as equações. Esse exercício 2 propõe o seguinte.
Imagine que nós temos o pinhão do problema anterior que nós fizemos aí, certo? Então, ele tinha 16 dentes, era um aço 1020 laminado, tá? E esse pinhão, ele engrena com uma outra engrenagem maior, a movida, que tem 50 dentes, o módulo é o mesmo, 325, a mesma largura, e é fabricada com um aço ASTM número 50. É um ferro fundido. Tá? Um ferro fundido 50. Se a gente tomar lá a classificação da ASTM, vamos ver qual é o ferro fundido. Tá? Então, a pergunta aqui é o seguinte, né? Se nós utilizarmos a força tangencial de 1640 newton, que foi a força tangencial que nós calculamos no exercício de antes, tá? Estime o fator de segurança da engrenagem 2, né? Levando em consideração a fadiga superficial. Tá? Então, levando em consideração a fadiga superficial, qual é o fator de segurança da engrenagem feita de ferro fundido? Essa é a ideia deste problema aí. Tá? Então, só vamos corrigir aqui que é 1640. Tá? Bom, para resolver o problema, nós vamos utilizar, então, né, essas duas formas aqui. Ó. O dimensionamento, então, ele é feito usando a equação da durabilidade superficial, que utiliza, então, essas duas expressões. Então, aqui, o dimensionamento, né, ou a verificação, né, é realizada usando as equações da durabilidade superficial. As equações da durabilidade superficial. Nós vamos, então, usar essas duas expressões abaixo para fazer o cálculo do fator de segurança que essa engrenagem 2 possui. Então, vamos usar a fórmula do CP, da constante elástica do eixo das duas engrenagens, e, a partir dela, vamos colocar este valor aqui e vamos calcular a tensão de compressão que ocorre na superfície. Vamos comparar com a tensão admissível do material e calcular o coeficiente de segurança. Tá? Então, esse é o sistema. Lembrando-se que 1 é para o pinhão e 2 para o aço, para o ferro fundido. Então, isso aqui está associado com o aço e o 2 com um ferro fundido. Então, os subíndices 2 aqui, os dois subíndices 2 e aqui, estão ligados com essa característica aqui. Tá? E se nós consultarmos as tabelas de resistência dos materiais, a gente sabe que temos isso aqui. O pinhão é de aço. O pinhão é de aço. Então, pinhão de aço, o coeficiente de Poisson do aço é 0,292. Tá? Então, o coeficiente de Poisson 1 é 0,292. E para os aços, de maneira geral, o E1 é 207 gigapascal, mais ou menos 210 gigapascal. Tá? São essas duas informações que eu tenho aqui. E para o ferro fundido, esses fatores aí, então, para o ferro fundido, tá? Que é a engrenagem coroa, o coeficiente de Poisson do ferro fundido está em torno de 0,211 e o E dos ferros fundidos em torno de 100 gigapascal. Tá? Então, vejam o que acontece. Com esses valores aqui, nós já podemos calcular o CP, porque toda essa fórmula aqui depende só da característica dos materiais que estão rolando entre si, as duas envolventes que estão rolando entre si. Tá? Então, o primeiro caso aqui, então, o primeiro passo é justamente esse. O item A, então, é calcular
o coeficiente elástico. Esse coeficiente elástico, então, depende daquela forma toda. Essa aqui, ó. Essa forma CP. Então, este CP, ele vai ser calculado por raiz quadrada, não vou fechar ela aqui ainda, depois eu fecho, de 1 dividido por I, que multiplica todo aquele valor, 1 menos 0,292 ao quadrado, tudo isso dividido por 207 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado, mais 1 menos 0,211 ao quadrado, tudo dividido pelo E do ferro fundido. 100 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado. Aqui eu fecho esta expressão aqui do π multiplicando, tá? E aí eu fecho aqui também a raiz quadrada da nossa solução. E isso dá um CP, pessoal, fazendo esse cálculo aí, com o aço, os dados do aço e os dados do ferro fundido, nos dá um CP deste valor. O valor que nós temos aí é em Pascal na 1/2, tá? Raiz quadrada de megapascal. A unidade aqui, ó, a unidade é raiz quadrada de megapascal, tá? Essa unidade aí, raiz quadrada de megapascal. Então, nos dá esse valor, que é uma espécie de coeficiente elástico dos dois dentes, dos dois materiais, tá? CP. Com este CP, nós podemos depois, agora então, calcular, né, a tensão. É um parâmetro da tensão de Hertz. A próxima etapa é calcular o diâmetro primitivo. A gente já calculou no problema anterior cálculo dos diâmetros primitivos. Nós calculamos no exemplo anterior o diâmetro primitivo da engrenagem pinhão. Do pinhão, nós tínhamos, então vou colocar pinhão e coroa aqui, ó, pinhão e coroa. Nós tínhamos determinado que no pinhão o diâmetro primitivo era 52 milímetros. Já tinha sido dado. 0,052 metro. Tá? E da coroa, agora ela tem 50 dentes, né? Então, o diâmetro primitivo da coroa é o módulo vezes o Z2. Esse é o D2 e esse é o D1. Então, o D2 vai ser igual a 3,25 vezes 50, que vai nos dar 162 milímetros, 5, que nos dá, então, né, 0,1625 metro. Então, esse é o diâmetro primitivo da coroa, e esse é o diâmetro primitivo, então, já calculado anteriormente, do pinhão. Com essas duas informações do diâmetro primitivo, nós podemos, então, agora, calcular o item C. Vou colocar aqui assim, abrir um espaçozinho aqui, né? Nós podemos calcular o item C, que é os cilindros de Hertz equivalentes. Então, nós vamos pegar o diâmetro primitivo e calcular a partir da evolvente de círculo o RC1 que é D1 vezes seno de alfa sobre 2, e vamos calcular o RC2, que é o D2 vezes seno de alfa sobre 2. Então, esses dois cálculos aí vai nos dar o seguinte, ó, o RC1 vou colocar em milímetros aqui, fica mais fácil, 52
vezes seno de alfa sobre 2, e o RC2, 162,5, é isso, né? 162,5 milímetros, vezes seno de 20 graus sobre 2. Esse RC1, que é o raio do cilindro que está rolando, né, o equivalente ao raio da envolvente, vai nos dar 8,89 milímetros, acho que é isso. E aqui o RC2 vai nos dar 27,78 milímetros. Então, esse RC1 e RC2 seria alguma coisa assim, ó. Para a engrenagem 1, lá no diâmetro primitivo, ela corresponde a um raio. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Que é esse RC1. Lá na engrenagem 2 também, né, ela vai ter um tamanho, um certo tamanho. Né? O RC2, então, corresponde na engrenagem 2 a um certo raio. Lá no diâmetro primitivo. Esse aqui é o RC2. Então, é como se eu tivesse os dois dentes. Nesse instante, quando o contato se dá sobre o diâmetro primitivo, onde há somente rolamento, esses dois cilindros de raios RC1 e RC2, que correspondem aos raios da envolvente naquele ponto, estão rolando entre si. O RC1 tem 8,89 e o RC2 27,78 milímetros. Então, com esses dados, nós podemos partir para o cálculo da tensão de contato. Então, o item C, eu acho que é o D agora, é o D. O item D é cálculo da tensão de contato. Tensão de contato. Essa tensão de contato, ela é dada por essa fórmula aqui. Eu vou colocar em vermelho a fórmula. Tensão de contato de Hertz é igual menos CP, nós já calculamos, que multiplica o KV que nós já temos, né, vezes FT sobre B vezes cosseno de alfa, que multiplica 1 sobre RC1 mais 1 sobre RC2, tudo isso fecha elevado na raiz quadrada, ok? Admitindo que esse fator KV, para nós simplificar o cálculo, admitindo que seja KV igual a 1,53, certo? A nossa força tangencial é 1.640 newton. O RC1, nós temos que colocar em metro 0,0, deixa eu pegar aqui o valor de novo, né? 8,9, 0,0089 metro. O RC2 é 27, 0,0277 metro. O nosso B é 38 milímetros, 0,038 metro. O nosso alfa é 20 graus. Tem mais alguma coisa aqui? E o CP, calculado anteriormente, 150, 927,27
raiz de megapascal. Se nós pegarmos todos esses valores e colocarmos aí nessa expressão, nós vamos ter este resultado aqui. Sigma C é igual a menos 487, mais ou menos, aproximadamente, megapascal. Então, essa é a tensão de compressão devido ao rolamento de dois cilindros, dois dentes, sobre o diâmetro primitivo. Está sendo gerada essa tensão lá no dente da engrenagem, tensão de contato. Preciso agora identificar a tensão admissível do material. Então, o próximo item, que é o item E, vai ser determinar a resistência, né, a tensão de resistência, a resistência do ferro fundido. Com a tensão isso aqui é tensão de resistência, né? Tensão de resistência. Com a tensão de resistência dividida pela tensão de trabalho, eu tenho o coeficiente de segurança. Tá? Então, no caso do ferro fundido, aí nós temos que procurar. Para o ferro fundido, eu vou escrever aqui, ASTM 50, temos que a dureza do material, dureza Brinell, é 262. Isso numa tabela do Shigley et al., 2005, tá? Nesse livro aqui, na página 936 do livro, tabela A4. Então, na tabela do anexo do apêndice 4, 936 do Shigley, nós temos a dureza do material. E a dureza do material, nós temos uma fórmula, tá? Também para o ferro fundido, temos uma fórmula, temos uma equação que estima para uma vida, para N igual a 10⁸ ciclos de aplicação de carga sobre o dente, temos uma equação que estima a resistência à compressão do dente. A compressão do material, desculpe. Compressão do material, que é essa aqui, ó. Página, eu acho que não anotei aqui, página 692 do Shigley, que é essa aqui a equação. A resistência à compressão do ferro fundido é aproximadamente 2,2063 da dureza Brinell. Então, a tensão de resistência à compressão é 2,2063 vezes 262, que é a dureza Brinell do aço TM50. Isso nos dá que a tensão de resistência à compressão dele é de 578 megapascal, aproximadamente. Se a tensão de compressão, resistência de compressão, o valor é negativo. Menos, então, menos 578 megapascal. Por fim, se essa é a tensão de resistência do ferro fundido, e essa aqui é a tensão de trabalho aplicada sobre o dente de ferro fundido. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho o coeficiente de segurança. Então, no item F, calculamos o fator de segurança, ou coeficiente de segurança, fator de segurança. O fator de segurança, N, é igual à tensão de resistência à compressão do ferro fundido sobre a tensão de trabalho. O N, então, é 578 megapascal dividido por 487 megapascal. Isso dá um coeficiente de segurança aproximado para o ferro fundido de 1,18. Então vejam que a engrenagem motora, que era de aço, ela tinha um fator de segurança 3. Desculpe, era o fator de segurança 3 para a resistência, tá? Não dá para comparar, tá?
não dá para comparar. A engrenagem que nós calculamos no exercício 1, ela tinha um fator de segurança 3 contra a resistência, associado à resistência. E essa engrenagem aqui, ó, a engrenagem movida, ela tem um fator de segurança 1,18 pela durabilidade superficial. Não dá para comparar os dois, tá? Os dois são métodos diferentes, tá? Então, se eu quisesse comparar a coroa com a engrenagem, com a movida com a motora, eu teria que calcular os dois coeficientes de segurança pela durabilidade superficial, e aí compara pela durabilidade, e calcular os dois fatores de segurança pela resistência à flexão, e aí compara as duas, tá? Mas viram que neste caso aqui, a tensão, então, o coeficiente de segurança é de 1,18. Está quase no limite de segurança da engrenagem, tá? Eu estou 18% acima do fator de segurança 1. Quer dizer o quê? Aproximadamente, eu posso aumentar 18% da carga. Essa relação não é bem direta, né? Eu posso aumentar 18% a tensão de trabalho, 18% da carga, aproximadamente, que ainda há segurança no desempenho da função dela. Acima de 18 não há mais segurança, certo? Então, é a utilização da equação da durabilidade superficial para o projeto, então, de engrenagem. A equação de Hertz para o projeto da engrenagem pela durabilidade superficial.